Sejam muito bem-vindos ao meu canal, sou o professor Marcelo Tomanic e hoje nós vamos com mais uma resolução de prova, mas hoje é a resolução da prova do Enem. Se você não tem a prova, o link para download está aí na descrição do vídeo, tá bom? É bom que você tenha a prova em mãos aí para acompanhar a resolução. Nossa prova é o caderno 5 amarelo, Enem 2019, ok? Antes de começar, vou pedir para você aquele favorzinho, né, de você deixar o seu like nesse vídeo, tá bom? Deixa agora para você não esquecer depois, viu? Isso ajuda muito aí no meu trabalho de levar esse conteúdo de física aí de forma gratuita no YouTube. No meu canal não vai ter área de membros, não vai ter área VIP, não vai ter assinatura, nunca vai ter nada pago. Tudo aqui vai ser sempre liberado aí de forma gratuita, ok? Inscreva-se no canal para você ser avisado aí de novas provas, aulas e exercícios que eu coloco sempre. Tá bom? E compartilhe esse vídeo aí com algum colega seu. Você ajuda o seu colega e vai estar ajudando muito aí no meu trabalho também, ok? Vamos à nossa prova então. A nossa primeira questão é 91. A prova já começa com a questão de física. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms e conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão 90 volts, tensão entre 90 volts e 130 volts. Para de miar aqui no meio do meu vídeo. Tem um gatinho aqui, ele está miando aqui. Bom, então o que acontece? No nosso desenho, esse resistor aqui, vou colocar um C, que ele está fazendo o papel do cabo, tá? O cabo mal dimensionado. Ele está produzindo, então, uma resistência elétrica de 10 ohms aí na instalação da casa, certo? E você tem aqui 5 lâmpadas, né, de resistência 200 ohms ligadas em paralelo com a televisão. A instalação elétrica da sua casa ela é em paralelo, tá? Por isso que você pode desligar um aparelho e o resto da casa continua funcionando, tá bom? Se fosse uma instalação em série, o que aconteceria? Você desligaria uma lâmpada e apagaria a luz da casa inteira. A sua casa teria que estar sempre com tudo aceso e tudo funcionando, certo? Então não é isso que acontece. Então na situação limite que a gente tem aí, né, diz que a nossa televisão ela funcionaria então no mínimo com 90 volts. Então vamos imaginar uma situação aqui em que a gente tenha 90 volts, né, que está submetido aqui os terminais aí da tomada da televisão. Nossa, que coisa torta. Vou fazer um trem direito aqui, né? Senão vocês vão achar que eu não sei nem escrever. Então, nesse pedacinho aqui, a gente tem 90 volts. O que quer dizer? Quer dizer que nesse pedaço aqui, onde eu representei o cabo mal dimensionado, representado por esse resistor, eu tenho 30 volts. Certo? Vamos ver qual que é a corrente que passa aqui no cabo, tá? Então, olha lá, no cabo, se a gente aplicar a lei de Ohm, a gente vai ter que aquela corrente, né, lei de Ohm, para quem não se lembra, V igual a R vezes I, a gente vai ter que aquela corrente, I vai ser V sobre R. Então a gente vai ter 30 volts, dividido por 10 ohms, vamos ter 3 amperes. Enquanto a gente não tiver nenhuma lâmpada ligada, a gente pode dizer que tanto a televisão, né, representada por esse quadrinho, quanto o cabo, representado pelo outro quadrinho, eles estão em série. O que isso quer dizer? Que esses 3 amperes todos teriam que passar por aqui, certo? Mas nós estamos trabalhando aí na situação extrema. Vamos ver qual que é a corrente que está passando na televisão. Na televisão, se eu aplicar de novo a lei de Ohm, eu vou ter I igual a V sobre R. Então eu vou ter 90 dividido por 50. Ok? Bom, 90 dividido por 50, isso vai me dar quanto? Vai me dar 1,8 ampere. Ok? Ou seja, faltam 1,2 ampere. Ali, faltam 1,2 ampere. De onde? Dos 3 que passaram por aquele cabo e chegaram à minha televisão. Então quer dizer que eu teria que ter uma quantidade de lâmpadas ligadas ali
né, de maneira a conseguir esse 1,2 ampere, tá? Como é que a gente conseguiria isso? De novo, vamos aplicar a lei de Ohm para uma lâmpada aqui agora, ó. Vamos ver qual a corrente que gasta uma lâmpada. Então, uma lâmpada, a gente teria I igual a V sobre R, que seria 90 dividido por 200. Isto aí vai dar 0,45 ampere, tá? Vou pegar 0,45 ampere, né? E vou ver quanto que eu preciso para formar 1,2 ampere ou mais 1,2 ampere, né? Então vamos pegar aqui e dividir agora 1,2 dividido por 0,45. Aí a gente vai descobrir a quantidade de lâmpadas que a gente pode ligar. Bom, já fiz esse cálculo ali, né, na minha calculadorazinha. Isso dá 2,666, dá uma dízima periódica. Então repara que você não pode ligar 3 lâmpadas, tá? O número de lâmpadas que deu aqui é menor que 3. Qual a dificuldade? Escrevi. O número que deu aqui é menor que 3. Então você pode ligar no máximo mais 2 lâmpadas. Então você ligou a lâmpada aqui, ligou a lâmpada aqui, tá? Você tem uma situação aí em que a sua TV ainda funciona. Se você ligar mais uma, aí vai desligar a TV, vai apagar tudo, ok? A próxima questão de física agora é a questão 95, também é a questão de eletricidade. Olha lá, as redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca, quando esta estiver próxima à rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca poderão sofrer choque elétrico. Certo? Então o que acontece? Os cabos de alta tensão são percorridos aí por correntes elétricas de grande intensidade. Quando uma corrente elétrica percorre um condutor, cria em torno dele um campo magnético. Como essa corrente é alternada, esse campo magnético é variável. Tá? Ele aumenta e diminui 60 vezes por segundo, se eu não me engano. Tá? Se eu não me engano. Tá bom? E isso aí acaba induzindo corrente elétrica em outros condutores nas proximidades, igual as cercas de arame farpado que a gente tem aí na roça. Né? Para minimizar esse tipo de problema, deve-se fazer o aterramento dos arames da cerca. De cara já é a resposta certa. Tá? Por quê? Né? Imagina que você tem aqui um postezinho, outro postezinho, os dois estão aqui na terra, né? Vamos colocar ali um verdinho da grama ali, ó. Então aqui no verdinho da grama, no pasto, certo? E aqui estão os arames da cerca. Então, olha lá, um arame aqui, outro arame aqui, outro arame aqui. Então, nesses arames da cerca é que são induzidos a corrente elétrica pelo campo magnético dos condutores de alta tensão. O que você precisa fazer? Você precisa pegar esses arames, tá? E fazer uma ligação à terra, ou um aterramento. Por quê? Porque assim você não vai ter diferença de potencial entre os arames da cerca e o solo, tá? Então, a DDP entre a cerca e o solo será nula. Ora, se não há DDP, não vai haver corrente elétrica, né? E se não vai haver corrente elétrica, você não toma choque. O choque é o quê? É a passagem de corrente elétrica pelo seu corpo, ok? Então, acrescentar um fusível de segurança na cerca, letra B? Não. Tá? Acrescentar um fusível na cerca e limitar a corrente que passaria pela cerca. Você ainda poderia tomar um choquezinho. Realizar o aterramento da rede de alta tensão? Pô, isso aí não tem nem que ver, né? Você aterrar a rede de alta tensão, como é que a alta tensão vai ser transmitida aí? Instalar um fusível na rede de alta tensão? Ué, também não, né? Você vai limitar a corrente que passa na rede de alta tensão, mas a corrente continua passando. Então também é falso. E utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão? Falso também. O isolante não impede a formação do campo magnético. Tá? O isolante só impede que você encostando na rede tome um choque, mas não impede o campo magnético de existir em torno daqueles condutores da rede de alta tensão. Ok? Vamos à nossa próxima questão, então.
Questão 97, questão de mecânica. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, que é um ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1. A explicação de que à medida que o disco desce, parte da sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. O que seria translação? Translação seria se o ioiô, né, se ele se movimentasse, né, alterando sua posição aí linearmente, digamos assim, tá? E a energia cinética de rotação é a energia cinética associada só ao giro do ioiô, tá bom? Etapa 2. O cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo elevado a menos 2, tá? Para quem não se lembra, 10 metros por segundo elevado a menos 2 é a mesma coisa de 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então é simplesmente uma outra maneira de se escrever. Desculpem a letra feia. Então, voltando, ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 e a velocidade linear do centro de massa do disco desprezível. Isso é muito importante para a gente, tá? Porque na etapa 2, quer dizer que só vai ter energia cinética de rotação, certo? Não vai ter energia cinética translacional, já que o centro do disco não está se movendo. O centro do disco está em repouso e o disco girando em torno daquele centro. E diz que é desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão, no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1/3 da altura da haste do brinquedo. Vamos subir aqui para a gente ler o resto. As especificações de tamanho do brinquedo, isto é, o comprimento C, largura L e altura A, assim como a massa de seu disco de metal, foram encontrados pelo estudante no recorte do manual ilustrado a seguir. Então aqui está repetindo, né? Já tem essa parte aí que eu copiei na questão. Então a gente tem aqui o desenhozinho do brinquedo aí. Então conteúdo, base de metal, aço metálico, base superior, que interessa para nós, comprimento, largura, altura, tá? Então isso aqui interessa para nós, 410 milímetros, tá bom? E massa do disco de metal, 30 gramas. O resultado do cálculo da etapa 2 em joule é de quanto? Então o que acontece? Quando o disco estava aqui em cima, ele tinha energia cinética igual a zero. Quando chegou aqui embaixo, certo? Parte dessa energia cinética aqui foi, e tinha energia cinética zero, tá? E quando ele chegou aqui embaixo, ele ganhou essa energia cinética às custas de quê? Da energia potencial gravitacional, né? Que foi sendo transformada na descida do ioiô, ok? Então a energia cinética ali embaixo, a gente vai dizer que ela é igual ao quê? A energia potencial gravitacional que foi perdida na descida. Quanto que ele perdeu? Ele perdeu 2/3 da altura. Então a energia potencial gravitacional vai ser massa, gravidade e aqui 2/3 da altura, ok? Ele não desceu até o fim. Repara que ele desceu, né, até ali a altura de 2/3 do total. Olha lá, a gente tem 410 milímetros, certo? 410 milímetros vão ter que transformar em metros. Para transformar em metros, vou dividir por 1000. Então, isso aqui são 0,41 metros. E a massa do disco de metal tem que estar em quilogramas. A gente vai ter que transformar também 30 gramas aí, né, para quilogramas. Vamos dividir por 1000 também. Só que aqui 30 dividido por 1000, isso aqui vai dar 0,03 quilogramas. Então vamos substituir aqui, olha lá, energia cinética vai ser 0,03, vou colocar na forma de potência de 10. 3 vezes 10 a menos 2. A gravidade vai ser 10. Aqui eu vou ter 2/3 de 0,41. 0,41 vou colocar como 4,1 vezes 10 a menos 1. Tá? Então olha aqui.
3 e 3, cancela, né? O que eu vou ter então? 2 vezes o 4,1 vai ser 8,2. Agora vamos ver as potências de 10. 10 a menos 2, 10 a 1, 10 a menos 1. Ó, 10 a menos 1 e 10 elevado a 1 dá 10 a 0, que é 1. Então me sobra aí, né, 8,2 vezes 10 a menos 2 joules. Que vai ser a resposta da letra, vamos subir aqui, letra B. Tá? Aqui eu não preocupei com o algarismo significativo, certo? Mas o correto aqui era ter colocado 8,20. Na verdade, o correto era ter transformado aquilo lá tudo com algarismo significativo bonitinho. Bom, vamos ver qual que é a nossa próxima questão aí. Vamos aí à questão 100. Dois amigos se encontram em um posto de gasolina para calibrar os pneus de suas bicicletas. Uma das bicicletas é de corrida, a bicicleta A. A outra, de passeio, a bicicleta B. Pneus de ambas as bicicletas têm as mesmas características, exceto que a largura dos pneus de A é menor que a largura dos pneus de B. Então você provavelmente já viu bicicletas de corrida, né? Que as bicicletas têm o guidão curvado, o cara anda quase que deitado ali em cima dela. São bicicletas que têm um pneu bem fininho, tá? É diferente das bicicletas comuns, as chamadas mountain bike, por exemplo, que tem aquele pneu bem largo, tá bom? Então, exceto a largura dos pneus de A, que é menor que a largura dos pneus de B. Ao calibrarem os pneus das bicicletas A e B, respectivamente com pressões de calibração PA e PB, os amigos observam que o pneu da bicicleta A deforma, sob os mesmos esforços, muito menos que o pneu da bicicleta B. Então, quando o ciclista monta na bicicleta A, fazendo o mesmo esforço que faria numa outra bicicleta, o mesmo peso, tá? O pneu da bicicleta A não deforma tanto quanto o da bicicleta B. Pode-se considerar que as massas de ar comprimido no pneu da bicicleta A, MA, e no pneu da bicicleta B, MB, são diretamente proporcionais aos seus volumes. Certo? Então, se o pneu da bicicleta é um pneu mais fino, ele vai ter um volume menor, vai ter menos massa de ar. Ok? Então a gente já tem uma informação importante para resolver a questão, que é a massa de ar no pneu A é menor que a massa de ar no pneu B. Agora, por que o pneu da bicicleta de corrida, o pneu fino, deforma menos? Porque ele foi calibrado com uma pressão maior, tá? Ou seja, a pressão do ar no interior do pneu suporta, né, o que? O efeito do peso colocado sobre a bicicleta muito mais do que o pneu B. Tá? Então a pressão do ar no pneu A é maior que a pressão do ar no pneu B. Nossa resposta é a resposta da letra B, ok? Vamos ver qual que é a outra questão aí agora. Questão número 103 é uma questão de óptica. Questão interessante. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones, células que tem dentro do olho, responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes. As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Então vamos subir aqui. A gente já vê até as alternativas. Olha lá, você tem as 3 cores básicas, que são aqui o vermelho, né? Deixa eu colocar aqui o vermelho, o azul e o verde. As outras cores que a gente tem aqui são formadas pelas misturas de 2 ou 3 cores, né? O branco ali, no caso, formado pela mistura das 3, o amarelo pelo vermelho e o verde, o magenta pelo vermelho e o azul e o ciano pelo verde e o azul, ok? Muito bem. A protanotopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanotopia, então essa pessoa não enxerga o vermelho. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Olha lá, o cara que tem visão normal vai identificar todos os cartões direitinho, certo? Então, o cidadão que tem protanotopia só vai conseguir identificar um cartão igual a dele se esse cartão não for formado por uma cor que tenha participação da cor vermelha, tá? Então vamos ver as alternativas que a gente tem. Vermelho, de jeito nenhum. Falso. Magenta, não, porque o magenta é formado
por vermelho e azul. Ó. Vermelho mais azul. Falso. Amarelo. Amarelo não. Amarelo é formado pelo vermelho com o verde. Então é falso. Apareceu um aviso de vírus no meu computador. Ainda bem que não tem nada, né? O branco não. O branco é formado pelos três. O branco é formado pelo vermelho mais o azul mais o verde. Tá? Então, sobrou o azul. Das alternativas que a gente tem aqui, o único cartão que seria visto corretamente pelos dois é o cartão azul. Tá? O ciano também seria visto corretamente, mas o ciano não tem ele nas alternativas do problema, certo? Vamos ver a próxima qual que é. Vamos à questão 107, é uma questão de mecânica, trata do impulso e quantidade de movimento. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo elevado a menos 2. Eu já disse para vocês, né? Vou repetir aqui. E 10 metros por segundo. Opa! 10 metros vezes segundo elevado a menos 2 é a mesma coisa de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? E que o efeito de resistência do ar seja desprezível. Qual a força impulsiva média gerada por esse impacto? Tá? Isso equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Tá? Muito bem. Então, o que é o impulso? Né? Como é que a gente vai saber essa força impulsiva? Vai saber através do impulso, que é a força multiplicada pelo intervalo de tempo de aplicação da força. Só que a gente não sabe o impulso, mas a gente consegue calcular, porque o impulso ele é a variação da quantidade de movimento. Tá? Então o que acontece? Na hora que esse tijolo bate na cabeça do cidadão, né, ele bate com a velocidade x e chega praticamente a zero, naquele meio segundo. Nisso aí a quantidade de movimento dele variou. Como é que a gente vai saber aquela velocidade? Bom, o tijolo cai de uma altura de 5 metros, ele tem massa 2,5 e a gravidade foi dada é 10. Então a gente sabe que ele tem uma energia potencial gravitacional que vai ser convertida em energia cinética, né? Ou melhor, ele vai adquirir uma energia cinética, vai ficar mais fácil para resolver, oriunda da energia potencial gravitacional. Então olha lá, massa velocidade ao quadrado sobre 2 é igual a massa, gravidade e altura. Massa e massa vão-se embora. Vou ter aqui velocidade ao quadrado igual a 2gh, né? A minha velocidade, então, vai ser raiz de 2gh. Ou seja, raiz de 2 vezes 10 vezes 5. 2 vezes 10 é 20, vezes 5 é 100, a raiz de 100 é 10 metros por segundo. Tá? Com isso aí, agora eu vou conseguir calcular a minha força impulsiva. Tá? Vamos subir aqui um pouquinho a questão. Né? Vai ficar, o enunciado vai sumir um pouquinho, mas vocês fizeram download da prova, né? Por favor. Certo? Então vou deixar até aqui para eu saber o tempo. Então eu sei, né, que força, vou colocar tudo em módulo agora, vezes ΔT é igual a ΔQ, que é igual massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial. Então, a minha força vezes 0,5 é igual a... massa, quanto que é mesmo? Deixa eu voltar aqui só para ver a massa que eu esqueci. 2,5. Tá? Então, a massa é 2,5. Então, eu vou ter 2,5 vezes 0 menos 2,5 vezes 10. Tá? Continuando do lado de cá, eu vou ter então que a minha força F vai ser isso aqui vai para zero, né?
Menos 2,5 vezes 10, menos 25. 0,5 que estava aqui multiplicando, vem para cá dividindo, menos 50 newtons, tá? Esse menos aqui quer dizer que a força era de sentido contrário ao movimento do tijolo, né? O tijolo ele freou. Ele quer saber, né? Deixa eu abaixar aqui para tirar essa notificação daqui. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Bom, o peso de um tijolo é a massa do tijolo vezes a gravidade. Então é 2,5 vezes 10, 25 newtons. A nossa força impulsiva tem módulo 50 newtons. Então equivale ao peso de 2 tijolos, tá? Resposta aí da letra A. Beleza? Vamos procurar a nossa próxima questão nessa prova gigante. Nossa questão número 109 é a questão de eletromagnetismo. Fala o seguinte: o espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, o íon de carga elétrica Q é lançado em uma região do campo magnético constante B, descrevendo uma trajetória helicoidal conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente de sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores QB e NT, pode-se determinar a massa do íon, carga, campo, número de voltas, né, e o tempo de voo do íon aí. Pergunta: qual a massa do íon medida por esse dispositivo? Então já subi aí para usar a figura, né? Vamos ver o que acontece. Quando você lança uma carga elétrica perpendicularmente a um campo magnético, certo? Ou seja, com a velocidade formando 90 graus em relação a esse campo magnético aí, tá? Ela descreve um movimento circular uniforme. Bom, quando você lança ela obliquamente, aí ela, além do movimento circular uniforme, descreve um movimento retilíneo ao longo do campo, formando uma trajetória helicoidal, que é a trajetória em forma de espiral, tá? No nosso caso aqui, a gente vai considerar só a composição do movimento circular, que vai ser dado aqui, né, pela velocidade Vx, que eu vou chamar simplesmente de V, tá? Que é perpendicular ao campo. Ou seja, ela forma aqui 90 graus com o campo, tá? Então o nosso elétron vai ficar girando nesse plano XY ao mesmo tempo que se desloca ao longo do eixo X, ok? Por que ele fica girando? Ele fica girando porque a força magnética mantém ele em trajetória circular. Então essa força magnética ela é a própria resultante centrípeta. Então posso dizer aqui, ó, resultante centrípeta é a força magnética. Quem é a resultante centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Quem é a força magnética? É Q vezes B, tá? Vezes seno de θ. Tá bom? Ó, esqueci do V aqui. QVB, tá? Ou QBV. Q vezes V vezes B vezes o seno de θ, ok? Então essa velocidade aqui é a velocidade de rotação que a gente está usando. Bom, velocidade linear de rotação. O seno de θ, no nosso caso, ele é o seno de 90 graus. A gente está considerando a velocidade perpendicular. Então, seno de 90 graus, que é igual a 1. Ok? Então aqui a gente já consegue dar umas simplificadas para a nossa alegria. O seno de θ vai embora, porque ele vale 1, não vai alterar em nada. Essa velocidade ao quadrado eu já simplifico com essa velocidade aqui, tá? De maneira que eu fico com m feio, deixa eu ver se consigo fazer um M mais bonitinho. M vezes V sobre R é igual a Q vezes B, tá? Então repara que eu já vou conseguir chegar no início ali do que eu quero, né? Isolar a massa para colocar o resto em função deles ali. Olha lá, posso escrever aqui, né? MV é igual a Q vezes B vezes R. Mas minha velocidade é quem? Ora, minha velocidade, né, é um movimento circular. Vai ser 2πr dividido pelo tempo. Só que isso aí é ao longo do intervalo de tempo em que as voltas se repetem. Então eu vou ter n voltas.
Então a minha velocidade aqui, ó, ela vai ser n vezes o número de voltas, vezes 2π vezes o raio, que é o comprimento de uma volta, dividido pelo tempo, né, que gastou-se aí na observação do fenômeno, ok? Então posso escrever aqui, ó, m vezes n vezes 2π vezes r sobre t igual a QBR. Então, de novo, eu já simplifico aqui, ó, o R, certo? Agora tá tranquilo, tá? O negócio agora é só a gente isolar, né, o M ele agora realmente. Então a gente vai ter, subindo, para a gente deixar a massa sozinha do lado de cá, o que, que a gente vai ter? A gente já tem do lado de lá QB, ou a dificuldade de fazer uma linha reta, né? A gente já tem ali o QB. Esse T que está dividindo vai para lá multiplicando. Então, QBT. Opa, QBT. Já tem a letra A, a letra B e a letra D. Tá? Agora, a gente tem aqui 2N que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 2π, 2N não, né? 2π vezes N. Então, nós chegamos à expressão da letra A. Tá? Essa questão é a questão que eu considero de maior dificuldade na prova. Bom, é a questão realmente cansativa. Tem que lembrar de bastante coisa para resolver ela, viu? Vamos procurar a próxima e ver se ela dá um refresco para a gente agora, né? Vamos lá então, meninos e meninas, para uma questão de calorimetria. Diz o seguinte, em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria, grama menos 1, grau Celsius menos 1. Sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Bom, primeira observação que eu faço para vocês é que aquele calor específico ali, ele está escrito simplesmente utilizando expoentes no lugar de fração, tá? Na verdade, o calor específico aqui ele continua sendo 1 caloria por grama grau Celsius, ok? Então não se preocupem com isso. Deixa eu arrumar aqui, que minha tela andou. Tem uma raiva quando minha tela anda. Então diz o seguinte, foram queimados 2,5 gramas de castanha de caju, que aqueceram 350 gramas de água, tá? Foi aproveitado só 50% da energia, certo? E a temperatura inicial era 20. Então, primeiro de tudo, vamos ver qual que é a quantidade de calor que a gente conseguiu. Então, ó, para cada 10 gramas são 70 mil calorias. Então, a gente vai ter aí, né, 70 mil dividido por 4, já que são 2,5 gramas de caju. 70 mil dividido por 4 dá 35 por 2, 17.500. Só que a gente vai dividir isso por 2, por quê? Porque só 50% da energia que foi aproveitada. Isso aí vai dar então 8.750 calorias. Tá? Agora a gente vem cá e vai usar o que macete, que é igual a mc vezes ΔT. Então a gente vai ter que 8.750 vai ser igual massa de água, 350. Calor específico, 1. Variação de temperatura, T menos 20. Isso aqui vai ser igual a 350T menos 7.000. Então vou ter aqui 8.750 mais 7.000, que é igual a 350T. Certo? Vou subir aqui a tela para eu ter um pouquinho mais de espaço. Deixar as alternativas ali visíveis.
Então terei eu aqui, já ajeitando aqui a temperatura no primeiro membro, 350 T é igual a 15.750. O meu T vai ser 15.750 dividido por 350. Cancela aqui, cancela aqui. Isto vai me dar 45 graus Celsius. Resposta da letra C, de castanha de caju. Vamos à próxima questão. Questão 117. Slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando uma atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 10, 0,98, seno de 10, 0,17. Sobre essa gravidade, já falei para vocês, né, lá, 10 metros vezes segundo elevado a menos 2 é a mesma coisa de 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Pergunta, qual a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Essa questão eu vou até ampliar aqui, tá? Para usar a figura. Ampliou demais, né? Para usar a figura, deixa eu apagar isso daqui. E eu vou até usar uma régua para o negócio ficar bonito. Bom, então primeiro de tudo, vamos marcar aqui a direção horizontal logo abaixo dos pezinhos da atleta. Eu quero que fica bem bonitinho. Então tá aqui. Esta aqui é a nossa direção horizontal. Ó. Olha que maravilha essa régua. Não deixa eu desenhar torto. Bom, muito bem. Ainda usando da régua, vou marcar aqui a tração. Ah, repara que eles falam 10 graus, mas no desenho de verdade mesmo não dá 10 não. E vou marcar também a tração ali do outro lado. Certo? Agora eu vou guardar a reguinha que eu acho que não preciso dela por enquanto não. Então eu quero saber a força, né, de tração em cada uma dessas fitas aqui. A tração ela é exercida aí pela corda no tronco da árvore onde ela está amarrada. Bom, e as outras forças que eu tenho aqui? Eu tenho a força-peso da menininha aqui, que está aqui vertical para baixo, tá? Não estou fazendo em escala não. Certo? O que vai acontecer? Essas duas trações, elas estão inclinadas, né, em relação à horizontal, tá? E diz aqui que a gente tem um ângulo, né, de 10 graus aqui e 10 graus aqui, é igualzinho. Se a tração por ela estar oblíqua, eu vou decompor então aqui em Tx e aqui, logo em cima da menininha, em Ty. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, vou decompor em Tx e também aqui em Ty. Tá? Então repare você o seguinte. Vamos para cá para ter mais espaço. Repare você o seguinte, né? Tx e Tx, vou mudar a cor da caneta aqui, só para... Tx e Tx equilibram-se na direção horizontal, tá? Na direção vertical, o meu equilíbrio ele vai se dar por 2Ty
que é igual ao peso. Por que 2ty? Repara que eu tenho duas componentes verticais ty, né? Elas estão somadas para equilibrar o peso. Então vão ser 2 vezes t vezes. Agora aqui é que vem o porém, tá? O porém é o seguinte. O que eu vou usar aqui? Seno ou cosseno? Repara que aqui embaixo eu tenho a componente tx que forma o ângulo. Então tx é um cateto adjacente. Para os catetos adjacentes eu uso cosseno. Os catetos opostos, que são ty, vai ser t seno de 10. Tá? Então 2t seno de 10 graus é igual a massa vezes gravidade. Ele tinha dito aí que o seno de 10 graus era 0,17, né? Deixa eu só conferir. Exatamente, 0,17. Então teremos aqui, ó, 2 vezes 0,17, ou 2 vezes a tração, né? 2 vezes a tração vezes 0,17, que é igual a massa da menininha, que é 80, vezes a gravidade, que é 10. Minha tração, então, vai ser 800 dividido por 0,34. Meu resultado está em potência de 10. Então, 8 vezes 10 a 2, dividido por 3,4 vezes 10 a menos 1. Certo? Isto aqui vai me dar aproximadamente 2,4 vezes 10 a 3 newtons, que é a resposta da letra D. Tá? Essa questão aí é uma questão de estática. Uma matéria do primeiro ano, matéria muito legal. Viu? Vamos ver o que nos reserva aí a próxima questão. Então vamos à questão 120. A gente começou no 91, né? Já estamos na 120 e vai até a 135. Na madrugada de 11 de março de 78, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro. Então entrou acima da cidade do Rio de Janeiro. A gente pode dizer que o ponto... Oh, pisquei tudo por cima do trem. Cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então, entrou exatamente aqui. E caíram no Oceano Atlântico. Então, caiu para cá. Ó. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Tá? Então vamos subir aqui e ver o que ele está querendo. Ah, aqui tem a figurinha com sentido de rotação da Terra. Então a gente sabe que se o foguete entrou sobre o Rio de Janeiro e caiu à direita, ele entrou então também no mesmo sentido de rotação da Terra. Tá? Então a gente já sabe isso. Agora vamos ver aqui. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era igual à da Terra no mesmo sentido? Não. Se fosse igual à da Terra, tinha caído em cima do Rio de Janeiro. Superior à da Terra no mesmo sentido? Sim. Certo? Olha lá. O foguete entrou aqui, tá? Só que enquanto a Terra girou um pedacinho qualquer, ele girou um pedação maior e caiu à direita da cidade do Rio de Janeiro. Então ele estava com velocidade maior, capaz de ultrapassar, né, a velocidade angular da rotação da Terra. Ok? Até que enfim uma questão para dar um refresco para a gente. Né? Oh, ainda bem. 124. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criado por Heitor Carillo, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele uma pessoa respondia ao fantasma, nossa senhora, eu tô rindo porque eu lembro dessa propaganda. Nele uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta personificando o frio. Era um negocinho assim, era um desenho em preto e branco, chegava lá, ouvia um barulhinho na porta. Aí lá dentro, quem bate? Lá fora, é o frio. Aí começava a musiquinha, não adianta bater, eu não deixo você entrar. Lá, não vou falar o nome da loja também não. Tô ganhando nada fazer propaganda? Nossa, eu tô rindo porque eu lembro disso, gente. Cruz credo, faz muito tempo. Então nele uma pessoa respondia ao fantasma que batia a sua porta, personificando o frio, que não o deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa. Apesar de memorável, tal comercial televisivo
continha incorreções a respeito dos conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar a porta e os cobertores, respectivamente, as funções de aquecer as casas e os corpos? Claro que não, né? O cobertor, gente, ele não aquece, não. Ele impede que você sinta frio, ele impede que você perca calor, tá bom? Se o cobertor esquentasse, você não precisava de fogão em casa, não. Você abre um cobertor no chão, põe as panelas em cima para cozinhar, ué. B. Evitar a entrada do frio na casa e nos corpos. Isso é falso. O frio não entra, é o calor que sai. Por isso que você tem a sensação chamada frio. Resposta certa. Letra C de certo. Minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. A porta fechada impediria que o ar no interior da casa, que está a uma temperatura maior que o ambiente, saísse. Porque o calor sempre migra da maior para menor temperatura, né? E o cobertor impede que o seu corpo perca calor para o ambiente. O cobertor é então um isolante térmico. Bom, então essa é a resposta certa. Diminuir a entrada de frio, não, a gente já viu, né? Aquecer os corpos também não. Aquecer a casa e reduzir a perda de calor pelos corpos, também é falso. Nem a porta, nem o cobertor têm capacidade de aquecer a casa. Nossa, mãe, que propaganda velha! Eu não tô velho, não. Vamos à questão 129, que é a questão de óptica. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água, mas há uma exceção. O povo Moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Então a parte que interessa para nós, tá, é essa aqui, ó. Faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila, ok? Muito bem. Por que isso é importante? Porque dentro do olho, né, a gente não tem, o olho não é oco, ele tem lá uma substância líquida dentro dele, né? E a luz passando por ali sofre refrações. Se você tiver a luz concentrada num único feixe, né? Se você tiver menos raios aleatórios, digamos assim, né, você vai ter menos refrações indesejáveis, que vão aumentar a capacidade visual aí da pessoa. Esse marca-texto aqui não ficou bom, não. Vou apagar ele. Apagar ele e vou fazer um risquinho de caneta vermelha. Vai ficar torto, mas tá bom. Olha lá. Faz com que raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila. Então, pergunta: a acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição da intensidade luminosa incidente na retina? Falso. Se diminui a intensidade luminosa, diminui a sua capacidade de ver, logo diminui a sua acuidade. Da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila? Falso. Tá? O tamanho da pupila é muito maior que o comprimento de onda da luz, não tem difração ali não. Da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização? Também não, tem nada a ver uma coisa com a outra. O olho da gente não é polarizador. D. Do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Esta é a resposta certa. Eu falei para vocês aí que não tem, né, as refrações aleatórias. E da reflexão dos feixes luminosos no interior do olho. Falso. O interior do olho trabalha por refração. Bom, vamos ver se agora esse negócio acaba. Questão 132 é a questão mais até de história da ciência, né? Mas é muito legal. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos, se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala que atravessa o ar, pois certamente isto repugna bastante essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Esse texto é de Christian Huygens, né?
E ele está contestando o fato de que muitas pessoas acreditavam que a luz era uma forma de matéria. Tá? Então, o texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Cuidado! Aí não está perguntando qual está certa, não. Aí você tem vários modelos aí e errados, tá? A maioria deles errados, certo? Ainda não li tudo, não, mas deve ser tudo errado também. E não é para você escolher o certo, é para você escolher qual está contradizendo o texto do Christian Huygens. Então, letra A, o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter. Não, isso aí está errado. A luz não precisa de meio material para se mover. Mas isto não é contradito pelo texto do Huygens. B. O modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Também não. Tá? Isso não está sendo contradito pelo texto. Letra C. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Essa é a resposta que você deve marcar. Se o negócio parar de andar. Tá? Essa é a resposta que você deve marcar. Por quê? Porque esse texto aqui, ele está defendendo a ideia de que a luz não é matéria, a luz não é composta por partículas, certo? Está dizendo aí, né, que fala que isto não poderia ocorrer, olha lá, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria, tá? E Newton defendia um modelo em que a luz era composta por partículas, portanto, matéria. Então é isso aí que está sendo contrariado pelo texto do Huygens. Bom, letra D. A crença na velocidade infinita da luz defendida pela maioria dos filósofos gregos. Não tem nada a ver com o texto. A ideia defendida pelos gregos que a luz era produzida pelos olhos também não tem nada a ver com o texto. Ânimo. Só falta uma, gente. Vamos lá. Sejamos fortes. Última questão da prova é a questão de física. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT. Na fase de aquisição é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Tá? Então vou subir aqui a figura, a gente lê o resto. Então a gente tem três imagens, né? E tem uma sobreposição frontal de 20%, tá? Que seria aquele ΔS ali escurecido. O operador recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H fixa de voo de 1000 metros, a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica é 90 graus e considere a tangente de 45 igual a 1. A pergunta: com qual intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então vamos ver aqui. Essa questão é bem enjoadinha. Tá? A gente tem velocidade 50 metros por segundo e a altura 1000 e a sobreposição 20. Então eu vou aumentar aqui para usar a figura. Tá? Vamos lá então. O exercício ele é bem claro. Oh, posso aumentar, não é para diminuir, não. O exercício ele é bem claro, né, em duas questões. A primeira é que esses triângulos aqui, né, são triângulos isósceles, ali o 1, 2 e 3. Tá? Então o que vai acontecer? Se esse pedaço aqui vale 1000, deixa eu desenhar direito. Se essa altura aqui vale 1000, né, e esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, tá? Este aqui também vai ser de 45. Isso quer dizer, deixa eu colocar aqui mais fino, né? Isto quer dizer que este pedaço aqui também vale 1000, tá? Então isso aí já é uma informação importante para a gente. O que a gente vai precisar descobrir é essa distância aqui de cima. Tá bom? Muito bem.
Pois bem, aquela distância ali, se você reparar, eu vou até mudar a cor da caneta e vou colocar ela mais grossa um pouquinho, ela é igual a esse pedaço aqui, ó. Certo? É um paralelogramo. Certo? Olha lá, vou fazer de novo aqui com o azul. Vamos fazer só com azul. Então essa distância que eu preciso aqui, ela é a base desse paralelogramo aqui, ó. Certo? Como é que eu descubro a base desse paralelogramo? Para eu descobrir a base desse paralelogramo, né? Sai daí, caneta azul. Para eu descobrir a base desse paralelogramo, eu vou ter que pegar a base do triângulo todo, que é essa aqui, tá? E vou ter que subtrair este pedacinho aqui, ó. Certo? Como é que eu descubro esse pedacinho? Vou fazer do lado de cá porque os triângulos são todos iguais. Olha lá, esse pedaço aqui, ele vai ser então, a gente já viu que aqui vale 1000, aqui também vale 1000, e a gente vai ter que subtrair dois pedacinhos desse aqui, dois triângulozinhos desse aqui, tá? Que são o quê? 20% de 1000. Então essa parte escura aqui, ó, ela é 20% de 1000. Ou seja, 200 metros. Certo? Então, cada triângulo desses aqui, ó, é formado por dois pedacinhos. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui sem bagunçar tudo. É formado por dois pedacinhos, né, de sobreposição de 20%. Tá bom? Então, qual que vai ser a base do meu paralelogramo? Qual que é a distância percorrida aqui? É 1000 mais 1000 menos 200 menos 200. Ou seja, a distância percorrida pelo avião, meu ΔS, é de 2.000 menos 400, 1.600 metros, ok? Muito bem. Vamos subir a tela aqui agora. Olha lá, subindo, subindo. O exercício fala que a velocidade é 50 metros por segundo. Então a nossa velocidade ela é ΔS sobre T. O nosso tempo, que é o que o exercício está querendo, vai ser ΔS sobre V. Então vai ser 1.600 sobre 50. Esse tempo, vou subir a tela aqui porque eu aumentei a letra demais, né? Ele é um tempo de, vou subir mais, já vai aparecer a resposta. 32 segundos. Portanto, é a resposta da letra B, ok? Essa é uma questão que ela não utiliza conhecimentos avançados, mas ela é uma questão de difícil compreensão. Bom, então também considero uma questão difícil aí da prova, certo? Muito bem. Encerramos aí a nossa prova do Enem 2019, o caderno 5 amarelo. Se você não se lembrou de fazer o download, o link está aí na descrição do vídeo. Eu considero a prova do Enem sempre uma prova muito cansativa, tá? Eu confesso que eu fiquei cansado de resolver essa prova, e olha que eu resolvi só as questões de física, sou professor de física, então eu entendo muito bem a situação de vocês na hora de estar fazendo o Enem, tá? Então desejo a todos aí que tenham conseguido entender tudo que eu expliquei, tá? Quem não entendeu, deixa a sua dúvida aí nos comentários, certo? Eu participo de alguns grupos no Facebook também de preparação para o Enem, eu estou sempre por lá. Se você for desses grupos, pode postar sua dúvida por lá também, ok? Não deixe de deixar a sua curtidinha, não deixe de deixar, né? Por favor, não deixe de curtir o vídeo, vai me ajudar demais. Como eu disse para vocês, tudo que eu quero fazer nesse meu canal vai ser sempre grátis, sempre free. Eu nunca vou cobrar assinatura, não vai ter área VIP, não vai ter área de associados, nem nada, tá? Se futuramente eu resolver vender um curso na internet, vai ser de outra coisa, não vai ser de física não, tá? Então no meu canal aqui tudo vai ser sempre liberado, tá? Então peço por favor que vocês me ajudem aí deixando seu like, inscrevendo-se no canal e compartilhando o vídeo. Eu agradeço aí a todos vocês que assistiram o vídeo até o fim, como eu disse, é bem cansativo,
tá? Então é um motivo para agradecer mesmo de coração. Muito obrigado aí e tchau, tchau.